Saudações, meus queridos. Vamos começar mais uma aula falando um pouco sobre fisiologia. E hoje nós vamos falar sobre a fisiologia do sistema reprodutor. Vamos abordar algumas DSTs e alguns métodos contraceptivos. Vamos lá. Então, para falar sobre o sistema reprodutor, o humano, nós vamos entender como é a anatomia do aparelho reprodutor masculino e feminino para tentar falar um pouco sobre a sua funcionalidade. O aparelho reprodutor masculino, ele tem algumas estruturas que envolvem o saco escrotal, que está presente aqui nessa imagem. Esse saco escrotal protege, armazena e protege o testículo, então o testículo fica contido dentro dessa bolsa escrotal ou saco escrotal. Bem próximo ao testículo a gente tem uma estrutura chamada de epidídimo, que ele envolve uma parte aqui do testículo. Os canais deferentes que vão conectar o testículo, a vesícula seminal e assim sucessivamente, é o caminho por onde o esperma percorre. A vesícula seminal, propriamente dita, que a gente tem aqui, essa estrutura. Nós vamos falar de cada um desses componentes. A uretra, que é uma estrutura comum para o aparelho urinário, o aparelho excretor urinário, que a gente já falou em outros vídeos. Então, no homem apenas, a uretra ela vai ser útil, vai ter a função aí de transporte tanto do sêmen como também da urina, que é produzida. Após isso, a gente tem também aqui a próstata. Nós vamos falar de todas essas estruturas. E o pênis, que é uma estrutura muscular utilizada para o processo de cópula. Bom, vamos falar um pouco, entender o que é o testículo. Na realidade, a gente tem uma estrutura aí que é formada por tubos muito finos e enovelados, que a gente chama de túbulos seminíferos. Então, nessa imagem aqui dá para observar que na realidade o testículo é formado como se fosse um novelo aqui com vários túbulos completamente enrolados aqui, formando essa estrutura. Dentro desses túbulos seminíferos a gente tem essas células, que vão estar aí especializadas na produção dos espermatozoides, que são as células germinativas masculinas, células gaméticas. Então aqui a gente tem uma microscopia, essas duas imagens, que é uma microscopia eletrônica, que é um microscópio de luz, mostrando aqui a parte interna do túbulo seminífero. Então a gente tem diversas células, células de Sertoli, células de Leydig, que são especializadas nesse processo aí de produção de espermatozoide e na produção também de hormônios. Então as células de Leydig, por exemplo, vai produzir testosterona, o hormônio testosterona, que é um hormônio masculinizante e que também tem um papel aí na maturação, na formação dos espermatozoides. E as células de Sertoli, que são essas mais internas, então é como se a gente tivesse aqui as células de Leydig, nessa região mais externa, e as células de Sertoli mais internamente, que vai estar aí ocorrendo aí um processo de troca de nutrientes, metabólitos e proteção contra ataques em relação à imunidade. Então a gente tem todo um processo de defesa e também de formação dos espermatozoides nessa região interna, Então a gente tem aí essas células vão estar de certa forma levando nutrientes para esses espermatozoides, e a produção de espermatozoides que ocorre no testículo, ela tem um efeito hormonal. Então a gente precisa entender que há uma funcionalidade, desse processo, há um controle hormonal. Então a gente tem no nosso hipotálamo, a hipófise. Então a hipófise vai estar lá sendo responsável pela produção. O hipotálamo inicialmente, vai produzir o hormônio gonadotrófico, e a hipófise, esse hormônio vai atuar na hipófise,
produzindo aí dois hormônios, que é o LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. O FSH vai atuar nas células de Sertoli, né, para que ela desempenhe a sua função aí, né, e de auxiliar na troca de nutrientes, metabolo e também na formação dos espermatozoides. E aí a gente vai falar depois desse processo de espermatogênese. E o LH, o hormônio LH, vai ser responsável por ativar e estimular as células de Leydig para a produção de testosterona. Essa testosterona também ativa as células de Sertoli, como eu falei, e vai também desenvolver as características sexuais primárias e secundárias, né, masculinizantes. Então nós vamos entender melhor, né, como é que funciona cada estrutura, mas lembrando que o testículo fica armazenado na bolsa escrotal, né? Aqui a gente tem o epidídimo, nós vamos falar dessa estrutura também. Mas dentro da bolsa escrotal a gente tem uma série de musculatura que envolve o testículo, protege, né? Mantém a temperatura. Inclusive existe uma musculatura aqui que afasta o testículo do corpo, né? Numa situação de aumento de temperatura ou numa situação de frio, essa musculatura contrai, aproximando o testículo do corpo, e isso mantém a temperatura, né? Um mecanismo fisiológico de controle da temperatura do testículo para que ocorra um processo de espermatogênese nas condições adequadas, né? Para a sobrevivência dos espermatozoides. Então, lá no testículo, né, vai ocorrer o processo aí que a gente falou de espermatogênese. O que é a espermatogênese? É um processo de gametogênese masculina, ou seja, a produção do gameta masculina. Então, todo o processo de modificação, né, que vai existir no testículo, né, nas células gaméticas, para a formação de um espermatozoide com estrutura completamente diferente da célula inicial. Então, observe essa imagem, a gente tem aqui o testículo. Imagine que dentro do testículo a gente tem diversas células, chamadas aí de espermatogônia, né, que vai passar por um processo de, de divisão meiótica, né, um processo de meiose. E nesse processo de meiose, que é uma divisão, né, vai existir um processo de redução do número de cromossomos. Observe que aqui a gente tinha 46 cromossomos e aqui agora a gente tem apenas 23 cromossomos, né? Então houve uma redução do conjunto cromossômico. Aqui existiam dois conjuntos, aqui nós temos apenas um único conjunto, né? Se separou em dois cromossomos. Só que aqui eu tenho ainda cromossomos que estão duplicados, e cada uma desses espermatócitos, né, a gente pode chamar aí de espermatócitos, são células que vão formar os espermatozoides. Esses espermatócitos vão se dividir novamente, de modo que eu tenha aqui, ó, 4 células para cada espermatogônia, né, ou melhor dizendo, cada espermatócito primário vai dar origem a 4 espermátides, que são células que já possuem, já são haploides, né? Que a gente chama de haploide, ou seja, que possui apenas um único conjunto de cromossomos. Já passou por um processo de permuta cromossômica, né? De embaralhamento dos cromossomos. E nesse processo também já houve a redução da quantidade de DNA. Então, o DNA que estava aqui duplicado, né? Aqui já não está mais duplicado, eu já tenho os cromossomos individualizados. E a partir daqui é que vai existir essa modificação. Observe que eu tenho uma célula com a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Essa célula típica vai passar por um processo de modificação até formar o que a gente conhece como um espermatozoide, né? Com uma estrutura diferenciada, com um flagelo longo que vai auxiliar na sua locomoção, na sua mobilidade. E esse processo de modificação de um espermátide até formar um espermatozoide, a gente chama de espermiogênese. Então, a espermiogênese é essa gametogênese masculina. Como é que ocorre isso? A gente tem aqui as células, né? Aqui a gente tem aqui o espermatócito secundário, ó. A gente está aqui nessa etapa. Esse espermatócito
é típico, é uma célula típica que a gente já estudou, né? As organelas celulares, então a gente vai ver mitocôndrias, centríolos, né? Alguns vacúolos, complexo de Golgi, o núcleo aqui. Então, como é que vai ocorrer esse processo? Inicialmente, os centríolos vão auxiliar na formação do flagelo, né? Que é uma estrutura aí, que tem uma composição interna de proteína. Então, são fibras, são microfilamentos, microtúbulos, né, de proteínas. Então, vai iniciar esse processo de formação. Esse vacúolo aqui, que armazena glândulas, né, glândulas com várias substâncias aqui. Então, a gente tem, que a gente chama de grânulo do acrossoma, ou grânulo acrossômico. Então, a acrossoma é essa região aqui no início, né? Na cabeça do cromossomo. E esse grânulo aí vai conter principalmente o ácido hialurônico, que é responsável pelo rompimento lá né, de facilitar, na realidade, a entrada do espermatozoide no ovócito, né, se houver um processo de fecundação. Então, o que a gente tem aqui nesse processo é uma redução da quantidade de citoplasma, né? O núcleo ele se mantém, o acrossoma ele fica aqui na região anterior do núcleo, e observe que todas as mitocôndrias se organizam nessa estrutura que a gente chama de peça intermediária. Por que na peça intermediária? As mitocôndrias são fábricas de energia. Então elas precisam estar aqui na base do flagelo, porque esse flagelo vai requerer uma quantidade grande de energia, uma vez que o flagelo vai estar em movimentação, né? Em batimento flagelar, e esse batimento demanda uma quantidade grande de energia. Então as mitocôndrias se localizam nessa estrutura que a gente chama de peça intermediária. Então, essa é a estrutura básica de um cromossoma. A gente tem uma peça final, a peça principal, né? Tudo isso aqui compõe o flagelo. Essa peça intermediária, que é a região que vai conter as mitocôndrias. Aí a gente vem aqui com a cabeça do espermatozoide. Na cabeça do espermatozoide existe todo o DNA, né? Todos os cromossomos que está vindo lá de origem paterna. E na região anterior é onde se localiza essa estrutura, essa vesícula grande aí, né? Esse vacúolo, podemos dizer assim, chamado de acrossoma, que é onde vai ter aí o ácido hialurônico. Então essa imagem está mostrando basicamente como é que ocorre esse processo de espermiogênese, desde um espermatócito até formar o espermatozoide, né? Essa estrutura, essa célula modificada. Essa imagem aqui está mostrando um corte de cada região, né? Então, se eu fizer um corte aqui na peça intermediária, eu vou ver essa estrutura com mitocôndrias ao redor e aqui no meio a estrutura de proteínas que forma o flagelo, né? O microtúbulo. Se eu fizer um corte nessa região aqui, eu tenho, observe que eu tenho ainda algumas mitocôndrias, né, que estão aqui nessa estrutura, e os microtúbulos aqui mais acima. Observe que se o corte é feito aqui, eu já não tenho, né, tantas mitocôndrias. Ainda aparece, o que eu tenho aqui na realidade são fibras de microtúbulo, né? Então já tenho aqui uma estrutura, um flagelo. Aqui já vai mostrando uma quantidade menor, né? Então na peça terminal, basicamente o que eu tenho ali é um microtúbulo, um filamento de microtúbulo que forma esse flagelo revestido por membrana biológica. Então, como eu falei, né, anteriormente, em relação à formação dos espermatozoides, como é que ocorre isso? A gente tem o hormônio gonadotrófico, né, que é produzido lá no hipotálamo, estimula a hipófise a produzir dois hormônios. Então, a gente tem o hormônio folículo estimulante, que vai atuar nos túbulos seminíferos, né, nas células lá, para estimular a produção de a maturação dos espermatozoides. E o outro hormônio, o ICSH, né,
que é o hormônio luteinizante, era o mesmo LH que eu tinha lá na outra imagem, né? Que eu mostrei na imagem anterior. Ele vai estimular as células intersticiais, que são essas células de Leydig que eu mostrei, a produzir testosterona. Né? Então, o FSH vai estar atuando nas células de Sertoli e a, o LH vai estar atuando nas células de Leydig para a produção de testosterona. Essa testosterona também vai estimular a produção, a formação dos espermatozoides, né? A partir do processo de espermiogênese. É importante a gente diferenciar a espermatogênese de espermiogênese. Espermatogênese é todo o processo de produção de células gaméticas masculinas. Então, isso tudo aqui, ó, é o que a gente chama de espermatogênese. Envolve a formação, maturação, né, das espermatogônias, formação formação dos espermatócitos, e cada espermatócito vai passar por um processo de divisão celular meiótica. Então é uma divisão composta por duas, né, digamos, as duas subdivisões, duas etapas de divisões, para então formar os espermatócitos secundários, né? Ou na realidade formar espermátides. Então tem o espermatócito primário, passa pela primeira divisão meiótica, forma aí o espermatócito secundário. E cada um desses vai formar espermátide para depois formar os espermatozoides. Então todo esse processo que vocês estão vendo nessa imagem aqui é o que a gente chama de espermatogênese. Espermiogênese é apenas a modificação das espermátides, são essas células aqui finais, para então formar um espermatozoide típico, né? Com flagelo, com a peça intermediária e com a cabeça bem diferenciada, tudo direitinho. Então, todo esse processo que a gente está vendo aqui é um processo de formação aí de células germinativas masculinas que a gente chama de espermatogênese. Como eu falei, a testosterona tem papel aí é um hormônio masculinizante, né? Tem papel aí nas características sexuais secundárias, na expressão dessas características e também no desenvolvimento dos órgãos genitais durante o desenvolvimento da criança. Pronto, já conhecemos o testículo, nós vimos que o testículo é formado por esse emaranhado aí de novelos, né, de túbulos seminíferos, essa rede que é formado por vários túbulos, e dentro desses túbulos eu tenho células que vão estar aí desempenhando sua função na formação dos gametas masculinos, dos espermatozoides. Então, o processo lá de espermatogênese e espermiogênese está ocorrendo dentro desses túbulos seminíferos que estão aqui dentro, no testículo. Ao formar os espermatozoides, os espermatozoides vão migrar, esses túbulos vão se unindo, né, e vão desembocar nessa estrutura que a gente chama de epidídimo. Então eu tenho aí vários emaranhados de pequenos tubos que vão se fundindo e desembocando aqui, né, se unindo, formando túbulos maiores, que é por onde os espermatozoides vão passar, né, vão percorrer. Então, esse epidídimo aí, na realidade, é a reunião dos túbulos seminíferos, e ele fica localizado na parte superior do espermatozoide, como está sendo mostrado aqui na imagem. Então, é o local onde ocorre a espermatogênese, né? Como eu falei, a gente tem aqui todo um processo de formação, né, das células, das espermátides. Então, vai estar iniciando a espermatogênese aqui, né, para a migração do espermatozoide, e continua aqui o processo de espermatogênese, né, com todo o processo de modificação e maturação desses espermatozoides. Então, isso aí ocorre em cerca de 3 dias, né, para que os espermatozoides comecem a se formar. Então aqui eu tenho um processo aí de formação de um processo de espermatogênese sendo completado no epidídimo.
Eu coloquei aqui local onde ocorre a espermatogênese, mas ela já se inicia aqui, né? E ela vai continuar porque é um processo que dura em torno de 3 dias, então no epidídimo ainda há espermatozoides que estão formando a sua cauda, né? Estão recebendo nutrientes para concluir o processo de espermiogênese. Saindo do epidídimo, a gente, esse epidídimo, né, se reúne formando um canal aí que é chamado de canais deferentes. Então a gente tem cada testículo com um canal deferente. Então ele sai do epidídimo, sobem para o abdômen, né, do homem, contornando a bexiga. Observe que ele contorna a bexiga urinária e abaixo da bexiga esses dois canais vão se fundir em um único canal, né? Um único tubo aí que a gente pode chamar, né? Aqui nessa imagem está mostrando melhor. Observe que os dois canais deferentes se fundem, né, em um único canal, que é o ducto ejaculador, né? Que se conecta então com a uretra. Então, observe que eu tenho um canal aqui e nesse canal aqui eu vou ter a próstata. A próstata também vai estar lançando o seu conteúdo, né, prostático, líquido prostático, para formar o sêmen. Então, o sêmen ele é composto por espermatozoides, né, que está vindo aqui do testículo. É composto também por líquido seminal, que vai ser formado aqui pela vesícula seminal, nós vamos falar sobre ele, e também pelo líquido prostático. Então, tudo isso aí compõe o sêmen. E essa próstata também vai estar aqui com o ducto nesse fundinho, então a gente vai falar dela. Então, abaixo da vesícula, né, vai se fundir e se conectar com a uretra. É importante a gente falar aqui de um método contraceptivo, que a gente vai falar mais à frente, mas é nessa região, né, dos canais deferentes que ocorre o processo de vasectomia, que é o corte aqui, né, para impedir a passagem do espermatozoide na formação do sêmen. Então, a pessoa que faz a vasectomia tem o processo de ejaculação normal, né, produz o sêmen, só que esse sêmen não contém espermatozoides, porque o espermatozoide não consegue passar, né, para o sêmen, para formar o sêmen na realidade. Nós chegamos até essa região aqui, mas nós não falamos das vesículas seminais. Então, em cada canal deferente, atrás da bexiga, nós temos a vesícula seminal, que, como eu falei, ela vai estar produzindo o líquido seminal. É um líquido composto aí, e rico em carboidratos. E carboidrato é uma biomolécula, como já falamos em vídeos anteriores, é uma biomolécula muito importante para o metabolismo energético, né? É uma molécula que as células utilizam para a produção de energia. Então, nesse líquido seminal, ele vai estar rico em carboidratos para que os espermatozoides possam estar se nutrindo e fornecendo os componentes básicos para que as mitocôndrias produzam energia. Esse líquido aí vai corresponder a 60% do volume do sêmen, né? Então, mais da metade é formado por vesícula seminal. Nessa outra imagem a gente consegue ver, né, o canal deferente. Cada canal deferente vai ter a sua vesícula seminal, como está mostrando nessa imagem aqui também. Então eu tenho o canal deferente esquerdo, que está aqui, o canal deferente direito, e esses canais vão se desembocar aqui junto com a vesícula seminal, né? E aqui abaixo a gente tem a próstata. O que é a próstata? É uma bexiga que está aqui localizada. Desculpe, a próstata é uma glândula que está localizado abaixo da bexiga. Então observe que eu tenho aqui a bexiga, tá em outra língua aqui, mas aqui é a bexiga. E aqui embaixo eu tenho a próstata, né? Que é essa glândula ali, essa glândula aqui que vai produzir o líquido prostático. Esse líquido é um líquido esbranquiçado, né? Leitoso e alcalino. Alcalino é relativo à acidez, né? À alcalinidade da substância.
e da mistura, na realidade, e vai proteger esse fluido aí, esse líquido prostático, vai proteger os espermatozoides da acidez da vagina. Por isso que ele precisa ser alcalino para neutralizar a acidez que é comum do ambiente da vagina. É exatamente nessa próstata que é bem frequente o câncer em homens, né? É o câncer mais frequente em homens, é o câncer de próstata. E por isso é necessário fazer aquele exame de toque retal, né? Onde o médico insere o dedo no reto, é, para sentir a textura, a composição aqui, o tamanho da próstata. E numa situação de câncer, por exemplo, a próstata se modifica bastante, observe que é bem diferente e o médico consegue perceber isso simplesmente por um toque, né? Toque retal é um exame muito sensível e que tem uma eficácia grande, muito maior do que um exame de sangue, por exemplo. Que deve, inclusive, galera, ser realizado, né, a partir de 50 anos, que aumenta as chances do homem desenvolver o câncer de próstata. Bom, nós falamos aí da glândula da vesícula seminal, né? Falamos da próstata, e abaixo da próstata nós temos duas glândulas chamadas de glândula bulbo-uroretal. Essa glândula vai produzir uma secreção para lubrificar o canal da uretra. Então é ela que vai estar produzindo aquele líquido incolor, né, que é produzido um pouco antes do ato sexual por estimulação, né? Então há um estímulo e essas glândulas começam a produzir esse líquido transparente para lubrificar o canal da uretra. E isso vai facilitar a motilidade dos espermatozoides. Então, quando a uretra está toda lubrificada, os espermatozoides vão conseguir passar mais facilmente pela uretra até chegar ao ambiente vaginal, né? Ou ambiente externo. Então, agora vamos finalizar aqui falando sobre essa uretra, que é um canal que vai estar percorrendo o interior do pênis, né? Então ele tem tamanhos variados, em média de 16 centímetros, e é o que vai conectar aí o aparelho todo, né? Vai permitir aí a passagem do sêmen para o meio externo. Então esse canal, como eu falei, ele é comum a passagem também da urina, né? Do aparelho urinário, que nós já falamos, mas não simultaneamente. Então, quando está passando o sêmen, não passa a urina, né? Não há um estímulo simultâneo para que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Então, essa uretra ela vai percorrer aqui toda a estrutura interior do pênis, e nessa estrutura do pênis, o que é o pênis? É um órgão copulador masculino. Ele é formado aí, né, por musculaturas. Então a gente tem corpos cavernosos, que são essas musculaturas que estão aqui, né? Deixa eu sinalizar. E o corpo esponjoso, que é essa outra musculatura mais abaixo do pênis, né? Então a uretra ela vai passar por dentro desse corpo esponjoso, né? Como está sendo mostrado aqui no corte. Imagine o corte do pênis. Eu tenho aqui o corpo cavernoso de um lado, do outro. E aqui outra musculatura, que é o corpo esponjoso. Dentro do corpo esponjoso é onde passa a uretra, que é o local aí que por onde vai passar, né, o sêmen e também a urina. O processo de ereção do pênis, ele envolve o preenchimento de vasos sanguíneos nessa musculatura, né, dos corpos cavernosos e do corpo esponjoso. Então, ao encher os vasos, essa musculatura aumenta a pressão aqui dessa musculatura e ocorre então o processo de ereção. Essa ereção é importante tanto para o processo de penetração, como também para facilitar a saída, né, do esperma, que é o processo chamado aí de ejaculação. Então, o homem vai produzir em torno de 2 a 4 ml de esperma, e nessa pequena quantidade de esperma, há uma quantidade aí de 200 a 400 milhões de espermatozoides. Então, há uma quantidade grande de espermatozoide
Porque muitos desses espermatozoides são perdidos por todo esse percurso, né? Eles vão ficando para trás, alguns vão passando, e uma quantidade menor é que consegue sobreviver no ambiente vaginal e realizar um processo de fecundação de um único espermatozoide. Somente um faz o processo de fecundação de um ovócito. Se a mulher liberar né, geralmente a mulher só libera um ovócito por mês, mas existem situações em que ela libera dois, três, e se cada um espermatozoide ou cada um ovócito for fecundado por um espermatozoide, aí vai existir a situação da gemilaridade, né, de gêmeos. Mas isso justifica, né? A mulher ela só produz um único ovócito, enquanto o homem produz milhões de espermatozoides. Mas nem todos vão funcionar. Muitos não conseguem, né, chegar até o ovócito, a maioria, né? Então somente um vai fecundar. Mesmo que outros cheguem, mas apenas um consegue fazer o processo de fecundação. Nunca dois, porque há um processo de controle e a gente vai ver isso quando estivermos falando do processo do aparelho feminino. É importante lembrar que eu estou o tempo todo falando aqui da funcionalidade, né? E tentando, desculpe, associar ao processo de fecundação, porque biologicamente a função do aparelho reprodutor é garantir o processo de perpetuação da espécie e reprodução. Mas tratando-se da espécie humana e de muitas outras espécies, o aparelho reprodutor, né, ele é utilizado para alcance do prazer. Então, o sexo hoje, né, para a nossa espécie, ele não é utilizado apenas para o processo de reprodução, mas sim de satisfação. Porque imagine se toda pessoa que tivesse uma vida sexual ativa fosse ter filhos em cada momento de cópula, né? A gente teria uma superpopulação. Hoje nós já temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, destruindo o planeta inteiro. E nem todas as vezes que as pessoas fazem sexo estão querendo ter filhos, né? Em geral, as pessoas usam o sexo para um estímulo, um contato mais pessoal, mais íntimo, né? Para o alcance de prazer das duas pessoas envolvidas na relação. O processo de fecundação ele deve ser planejado, deve ser pensado e dissociado do ato sexual. Então, nem sempre que vocês vão estar, né, os que são maiores de idade, já têm uma vida sexual ativa, né, vão estar praticando o ato sexual, não é para reproduzir, né? Dissocia isso, precisa ter métodos contraceptivos, né? Precisa pensar sobre a composição da família, pensar em planejamento familiar. Então, vamos falar também sobre isso hoje. Em relação ao aparelho reprodutor masculino, vamos começar aí falando qual a sua composição, né? A gente tem aí os ovários, nessa imagem que está sendo representado, aqui também, né? Os dois ovários, as tubas uterinas, né? Que vai estar aqui, ó, sendo mostrada aqui a tuba uterina, que são essas duas aqui, né? O útero, que é essa estrutura muscular, aqui também está mostrando o útero, e a vagina, que é esse canal aqui, né? Então observe que a vagina não é a genitália externa, a genitália é outra estrutura do aparelho reprodutor. Então a genitália externa, que é chamada de vulva, não é vagina, viu? Vocês aprendem errado e acham que vem a vagina. Nenhum homem vê vagina, nem mulher vê vagina. A vagina ela é interna, é o canal aqui interno, né? Então o que se vê externamente é a genitália externa chamada de vulva. Essa vulva ela é formada aí pelos pequenos e grandes lábios e também pelo clítoris, né? Que é um órgão que fica aqui nessa região mais superior. Também é chamada de pudendo, era, né? Mas hoje já não se chama, porque pudendo vem do latim pudendus, que significa de que deve haver vergonha, vergonhoso, desonroso. Mas na realidade não há nenhuma vergonha em ter a sua genitália,
né? Então, por isso não se chama mais de pudendo, e sim de genitália externa ou vulva. Então, vamos falar um pouco sobre cada estrutura, começando sobre a anatomia externa, que é essa vulva. Então, a gente tem aí os lábios maiores, né, mais externos, os lábios menores, tudo isso aqui é composto por prega muscular e da derme, né, de pele. Na verdade, o músculo está mais interno, aqui a gente tem pregas da derme mesmo, né, de pele. O clítoris, que está esse órgão aqui mais superior, nós vamos falar. A uretra aqui, então observe que o clítoris está separado da uretra e que está também separado da vagina, do canal vaginal. Então a mulher ela não urina pela vagina, ela urina pela uretra. E diferente do homem, a uretra feminina serve apenas para transporte da urina, né? Lá no homem a gente viu que a uretra servia também para liberação do sêmen. Enquanto a vagina é o canal, né, de reprodução, de contato íntimo. Então, observe externamente que há uma separação, né, no vulvo e a região anal aqui. Em muitas mulheres é muito comum ter processo de infecção urinária, né, porque ao se limpar durante a defecação, muitas bactérias acabam tendo contato, porque é uma proximidade muito grande entre o ânus e a vagina. Então acaba que muitas bactérias se desenvolvem e causam inflamações. Por isso o aconselhado é sempre a mulher se limpar, né, fazer a higienização nesse sentido, né, para trás, para que as bactérias não venham ter contato com a vulva. Além disso, é importante aqui estar mostrando, desculpa, que durante o ato sexual, muitas mulheres pensam que após o processo onde o homem ejacula na vagina, ela pode urinar e ela não vai engravidar por isso. Não, a urina ela sai da uretra. Quando o homem ejacula, o sêmen fica no canal vaginal, né? É diferente os ambientes. Então, urinar após o ato sexual não impede um processo de gravidez. Então, internamente a gente tem todo esse aparelho, né, da anatomia, como eu mostrei anteriormente. E como é que se inicia? A gente tem aqui o canal vaginal, a vagina, né? Esse canal aqui muscular, preenchido também aí, né? Há glândulas que produzem muco para diminuir o atrito aqui nessa região. Isso ocorre também por estímulo. O colo do útero, que é a abertura e a passagem, né, para esse órgão muscular. Então, o útero é um órgão completamente muscular, né, formado aí por uma musculatura que a gente chama de endométrio. Saindo do útero, a gente tem aí as tubas uterinas, que antigamente era chamada também de trompas de falópio, né? Então, dos dois lados do útero, a gente tem essas tubas uterinas que vão desembocar aqui nos ovários, né? Então, essas fibrazinhas que ficam aqui, né? Essas fibrinhas, deixa eu ver, na outra imagem tá melhor pra gente ver. Ela fica muito, aqui as fibras, tá vendo? Ela fica muito próxima aos ovários, né? Bem em contato com o ovário. Então, tudo isso aí forma esse canal, esse processo aí de passagem do gameta feminino até ser fecundado e chegar ao útero. É importante lembrar que o ovário é esse órgão que vai estar aí produzindo os gametas femininos. No homem, a produção, né, do gameta masculino, ou chamado de espermatogênese, como nós falamos, ocorre no testículo. Na mulher, a ovulogênese, né, chamada de ovulogênese, ocorre nos ovários. Então, voltando para essa anatomia externa, né, nós vimos aí que o aparelho reprodutor masculino é formado por uma parte externa e uma parte interna.
E nós vimos aí, falamos aí dessas estruturas. Então, o clítoris é esse órgão aí que tem uma grande sensibilidade, né, que vai garantir o processo de prazer. Então, a mulher ela sente o prazer porque há terminações nervosas nesse órgão do clítoris. Em alguns países existia um hábito, né, na África do Sul, alguns países no continente africano, na realidade, tinham o hábito de fazer o corte, né, a retirada do clítoris das mulheres, porque segundo a explicação é que a mulher perdia o libido, né, sexual, e ela não trairia o marido, ela teria um relacionamento só com o marido, né? Ela não teria libido para procurar amantes. Então essa é uma prática que é abominável, né? Não é feita, mas é condenável. Isso era feito desde criança, né? Cortava o clítoris para que ela não tivesse essa sensibilidade. Então, esse é um órgão para estimulação, né, do ato sexual. Então, o atrito do corpo, do pênis masculino com o clítoris causa o processo de excitação na mulher e o prazer. E aqui nessa região da vagina, né, a abertura, né, a entrada da vagina desse canal vaginal, existe uma película chamada de ímen. Então esse ímen vai proteger a vagina contra infecções, né, desde a infância, e durante o ato sexual ocorre o rompimento, né, no primeiro ato sexual. Mas vale salientar que nem sempre há rompimento, né, nem sempre vai existir rompimento do ímen no primeiro ato sexual, né, e antigamente se pensava isso e se falava que ao romper o ímen a mulher perdia a virgindade, né? Então existiam inclusive exames que eram feitos para verificar se o ímen estava rompido ou não. E esse rompimento do ímen ocorre, né, no primeiro ato sexual, mas não sempre. Muitas vezes, algumas vezes há o primeiro ato sexual, o segundo, e o rompimento do ímen acontece muito depois, né? E há situações também onde não há ato sexual, mas ocorre o rompimento do ímen, né? Onde uma atividade física, uma movimentação, né? Ou algo que possa romper o ímen, porque o ímen ele é essa película que tem uma composição diferente, então existem diversos tipos, né, de anatomia do ímen. Então o ímen anular, né, como está mostrando aqui, vem de anel, o ímen septado, o ímen cribiforme. Então tem vários tipos de ímen e o ímen pode também ser rompido em uma movimentação, né? Mesmo sem o ato sexual. Então, isso não é mais. Já é entendido isso. Antigamente existiam hábitos de, após o casamento, na noite de núpcias, né? Na lua de mel, a noiva teria que mostrar o lençol em sangue, com mancha de sangue para mostrar que ela era virgem. Mas nem sempre sangra, né, no primeiro ato, porque nem sempre vai existir rompimento do ímen. Então, em relação à anatomia interna, né, voltando para a anatomia interna, a gente tem aí a vagina, o canal vaginal, que vai comunicar o meio externo, ou seja, a vulva, ao meio interno, ao útero, né? Então a gente tem todo esse canal. Esse canal ele se dilata durante o parto e também durante o ato sexual, porque ele é formado por musculatura, como eu falei, e nessa musculatura há também glândulas, né? Aqui é a glândula vestibular, que vai estar produzindo um muco para manter essa mucosa vaginal protegida. Então existem várias rugas nessa musculatura, né? Nesse canal vaginal. E esse canal ele vai mudar de comprimento, né? Mas em média aí é um canal que tem cerca de 10 centímetros. Ao passar aqui pelo canal vaginal, a gente chega ao útero,
que é um órgão muscular e oco. Então a gente tem aí um órgão que é do tamanho de uma pera, muscular, né? Então a gente tem aí o endométrio, o miométrio, que é a musculatura mais interna, e o perimétrio, que é a musculatura mais externa. O endométrio, né, que a gente falou na imagem anterior, é a musculatura que mais interna, né, dentro desse oco, né, dessa região interna do útero, e é o local onde o embrião se desenvolve, né, em uma possível gravidez. Então, esse útero ele vai se expandindo, né, durante uma gravidez, devido ao crescimento do embrião dentro do útero. E como eu falei, né, a gente tem esses três tipos aí: o miométrio, que é o tecido muscular, o endométrio, que é o revestimento interno, e o perimétrio, que é o revestimento mais externo. Então, toda aí a estrutura muscular que vai estar aí adaptada para receber o embrião, né? É um órgão muito vascularizado, porque precisa ter muito sangue, né? Então tem muitos vasos sanguíneos levando sangue para hidratar, né? Fornecer nutrientes para o embrião, como está mostrando aqui nessa imagem. Então muitos vasos sanguíneos penetram o miométrio para levar esses nutrientes, e isso envolve também o processo de menstruação que a gente vai falar. No endométrio, o que é que vai acontecer? O processo de produção do gameta feminino ocorre no ovário, né? A liberação desse gameta, desse óvulo, né? Chamado de ovócito, na realidade. Esse ovócito primário vai ser liberado aqui na tuba uterina, e na porção inicial aqui da tuba uterina é que ocorre o processo de fecundação. Então o espermatozoide que vai passar aqui pelo canal, né, o canal vaginal, ele vai passar pelo colo, que é essa abertura do útero, ele vai percorrer toda a parte interna do útero, toda a tuba uterina, até chegar nessa porção aqui, que é onde vai ocorrer a fecundação, porque ele vai encontrar o ovócito, como está mostrando nessa imagem. Encontrou um ovócito, aqui eu tenho 6 espermatozoides tentando penetrar o ovócito. Os 6 vão entrar? Não, somente um. Quando um entrar, nenhum dos outros vão conseguir mais entrar. E aí se forma a célula ovo, né, que é o zigoto. A partir daí, esse zigoto começa a se dividir, formar mais células, vai se dividindo, passando pelos estágios de desenvolvimento embrionário, mórula, depois blástula, gástrula. A gente não vai falar dessas fases hoje. E aí ocorre a nidação. O que é nidação? É a fixação do embrião, na realidade aí é desde da blástula, né? Que ela vai nidar, vai fixar nessa musculatura. Então a gente tem todo o endométrio aqui, né, ricamente vascularizado, recebendo nutrientes através do sangue materno, e ocorre a nidação, que é a fixação desse embrião aí, e o desenvolvimento embrionário prossegue aí, né, para a gestação. Como eu falei, o colo do útero é chamado de cérvix, né? Essa abertura aqui tem uma imagem de fotografia. É a porção estreita do útero que vai desembocar da vagina, né, do canal vaginal para o ambiente interno uterino. E é nesse colo do útero que ocorre bastante, com muita frequência, né, o câncer do colo do útero em mulheres. Então é importante falar sobre isso, porque o câncer do colo do útero ocorre por diversos motivos, mas tem uma forte associação com infecções pelo papilomavírus, né, que é o HPV. Então, o HPV é uma DST, muitos homens possuem HPV, mas no homem não fica sintomático, né, não há sintomas, o homem não aparenta nenhum problema em relação ao HPV, né, diretamente, mas na mulher, quando o colo do útero tem contato com esse vírus tem um potencial aí de causar o câncer. Então existem fases aqui, como está sendo mostrado, né? Fase de desenvolvimento do câncer, e por isso é necessário estar fazendo, né,
os exames, né, de acompanhamento. A mulher precisa estar indo ao ginecologista, não pode ter vergonha. Desde a sua adolescência, passou pela puberdade, tem que estar indo com frequência ao ginecologista para acompanhar e cuidar do trato reprodutor, né, e o genital. Então, falamos da vagina, né, do canal vaginal, do útero, e agora vamos falar das tubas uterinas, que são dois tubos, como eu já falei, tubos musculares que se ligam do útero, né, em direção aqui ao ovário. Então, vai comunicar o útero aos ovários. No terço final, né, que é essa região final aqui, que vai ter essas franjazinhas chamadas de fímbrias. Essas fímbrias vão estar em contato lá com o ovário. E é nesse terço final que ocorre o processo de fecundação, né? Porque o ovócito que é liberado aqui pelo ovário cai no canal da tuba uterina e ele vai se direcionando, porque todo esse canal aqui é rico em cílios, então é todo ciliado, como está sendo mostrado nessa imagem aqui embaixo. Então é cheio de cílios e pelo processo de batimento desses cílios, né, esses cílios vão se locomovendo, vão empurrando o ovócito em direção ao útero. E ao chegar nessa região aqui final, há um encontro, né, dos espermatozoides, ocorre a fecundação e continua o movimento até chegar no útero. Então é esse local de fecundação. Então o óvulo ele é liberado, é conduzido para o interior da tuba. Como eu falei, vão existir aí cílios que vão auxiliar nessa locomoção até chegar no útero. E é nessa estrutura, nas tubas uterinas, que há um processo de laqueadura, né? Chamado de laqueadura, ou que antigamente se chamava ligação. A mulher ligou para não ter filhos, né? Ou fez uma cirurgia para cortar essa passagem desse canal, né, das tubas uterinas e impedir a passagem do ovócito para o útero. Então não há contato entre os ovócitos, o gameta feminino, do gameta masculino. Então a mulher ela não pode ter filho após fazer o processo de laqueadura. Em muitos esse processo é reversível, né? Há como ser feito a religação para que caso a mulher tenha interesse em ter filho posteriormente. Então, basicamente, essa imagem aqui mostra toda a anatomia do útero, né? Aqui não está mostrando o canal vaginal, mas a gente tem aqui o colo e o canal vaginal desceria para cá, né? Essa região mais inferior. Toda a musculatura, né? Toda a tuba uterina, o próprio ovário, né? Os ligamentos aqui vão estar todos envolvidos nessa prega, né, muscular aí, que vai estar aí mantendo, né, sustentando toda a estrutura do aparelho reprodutor interno. Então toda a anatomia está aqui com o ovário, né, mostrando aqui o corpo lúteo. A gente vai falar o que é um corpo lúteo e como ocorre o processo aí do ciclo menstrual e até de uma possível gravidez. Então, os ovários, nós já falamos do útero, das tubas uterinas, das fímbrias. E agora, chegando aqui no ovário, são as gônadas femininas. O que é uma gônada? É o órgão responsável pela produção de gametas. A gônada masculina, que nós vimos, são os testículos. A gônada feminina são os ovários. Então, é esse órgão aí, né? Essa gônada desses ovários que vão estar responsáveis pela produção do ovócito, que geralmente as pessoas ainda falam óvulo, mas o termo correto é ovócito e não óvulo. Nós vamos ver isso depois. Embora observe que nessa imagem aqui ele traz como óvulo, né? Mas o termo correto é ovócito. Até ele corrigiu aqui, botou ovócito secundário. Na realidade, isso aqui é um ovócito secundário. Precisamos entender como é que ocorre a ovulogênese, né? A formação, a maturação desse gameta feminino, mas envolve aí a produção através do ovário, né? Que vai estar produzindo aí o estrógeno e progesterona,
Então, são dois hormônios produzidos pelo ovário que envolvem aí o processo de maturação do gameta, liberação desse gameta através da ovulação e também tem outros papéis aí no processo reprodutivo feminino, né? A gente vai falar sobre isso. Então, quando falamos em corpo lúteo, nós estamos falando dessa estrutura amarelada, que é um dos estágios do folículo ovariano, né? Chamado aí de folículo de Graafi também. O que são esses folículos? É um conjunto aí de células que está protegendo o ovócito. Observe que aqui no meio eu tenho o ovócito, né? E um monte de células aqui protegendo esse ovócito, fornecendo nutrientes, né? Fornecendo todos os componentes necessários para esse ovócito se manter vivo e passar por um processo de maturação. Então, observe que os folículos aqui estão nos estágios iniciais, eles vão recebendo estímulo hormonal, nutrientes, vão se desenvolvendo, aumentam o tamanho. Aqui já é um outro estágio posterior, né? Passa para um outro estágio. Nesse processo, o ovócito está passando por ovulogênese, né? Ele está passando por um processo de meiose, né? Forma aí o ovócito secundário. E após isso aqui, esse folículo, isso aqui é um folículo, né, como eu falei, ele vai se romper, liberando aqui em azul, é um líquido, então ele vai se romper, porque já amadureceu, e vai liberar o ovócito. Então essa liberação do ovócito, que cai aqui nas fibras e percorre por dentro da tuba uterina, ele vai ocorrer por essas etapas. Então a gente tem aí um processo de maturação do folículo, desde os seus estágios iniciais até o seu estágio final, para então ocorrer o rompimento do folículo e liberação do ovócito, né, do ovócito secundário. Esse processo de liberação do ovócito secundário que estava dentro do folículo é chamado de ovulação, né? Pronto, liberou o ovócito, o que é que vai acontecer com esse folículo? Ele vai continuar o seu estágio de maturação, porque lembra que o folículo ele é formado pelo ovócito, mas existem células aqui que são importantes para a produção de hormônios. Então, ao ocorrer o processo de ovulação, o folículo que fica lá inicia um processo de modificação até formar essa estrutura amarelada, né, rica em gordura. E essa estrutura amarelada é chamada de corpo lúteo, porque esse corpo aqui ele vai ter um papel importante na produção de progesterona, né? Então a gente tem aí um processo de produção hormonal por essa estrutura chamada de corpo lúteo. Vamos entender como é que funcionam esses hormônios para compreender melhor o ciclo reprodutivo feminino. Então, a ovogênese, né? Como eu falei, nós temos lá um processo de produção, né? Chamado de ovulogênese ou ovogênese. Aqui está escrito ovogênese, mas é a mesma coisa. Esse processo de ovogênese é a gametogênese feminina. Lá no homem a gente tinha a espermatogênese, aqui é a ovogênese, né? Porque é a produção do ovócito. Como é que ocorre essa ovogênese? No ovário, né, como eu falei, que é a gônada feminina. Dentro desse ovário existem vários folículos e dentro desse folículo, como está sendo mostrado aqui, eu tenho o ovócito. Então esse ovócito primário vai passar por maturação, né, processo de meiose também vai estar ocorrendo aqui. Então eu vou ter aqui o ovócito primário, né? Observe que está ocorrendo uma maturação, um aumento do folículo, do número de células do folículo. Esse folículo começa a formar essa estrutura aqui chamada de antro, que fica cheio de líquido, é como se fosse uma vesícula. Pronto, o antro, observe que está ocorrendo o processo de maturação. O antro continua enchendo desse fluido, né, para causar, que tem um papel de estimular, tanto de fornecer nutrientes para o ovócito, né, e trocas gasosas, mas também de auxiliar no processo do rompimento do folículo. Ocorreu a maturação do folículo, ocorre rompimento para liberação do ovócito. Então esse ovócito vai ser liberado ainda com muitas células ao redor dele, né? Eu tenho várias células que estão ao redor desse ovócito.
que é chamada aí de corona radiata, ó, aqui o nome. Corona radiata que parece uma coroa, né? Então tem várias células que estão aí protegendo o ovócito. Observe aqui nessa imagem que está entrando aqui espermatozoide. Quando esse espermatozoide entra, nenhum dos outros conseguem entrar mais, né? Então ocorre um bloqueio aí. A gente vai entender isso melhor. Nesse processo de gametogênese feminina, há um período germinativo que ocorre lá no feto. Então a mulher, ainda na fase de embrião, já está produzindo, iniciando a sua gametogênese. Depois tem um período de crescimento que vai até a puberdade, né, onde vai ainda estar existindo maturação desse processo. E finaliza com o período de maturação após a puberdade. Então, após a puberdade, que a gente vai ter um processo aí de liberação, né, de formação do ovócito. Observe essa imagem aqui que a gente vai entender melhor como ocorre isso. Então, no período germinativo, a gente tem aí as células germinativas no embrião da bebê, que vai estar lá se multiplicando. Então, a gente tem um período germinativo para que sejam formadas diversas ovogônias. Então, quando a mulher nasce, em seus ovários já existem todas as ovogônias que ela vai produzir durante a vida dela, até a menopausa, né? Então, durante a vida dela, todas as ovogônias que ela vai liberar a cada mês já estão produzidas e já estão lá nos ovários. Após o nascimento do bebê, há o período de crescimento. Nesse período de crescimento, não vai existir divisão celular e o que a gente vai ter lá é um monte de ovócito primário, porque essas ovogônias, né, vão estar lá, né, se modificando, são ovócitos, há uma maturação, modificação, né, e a criança se desenvolve e os ovócitos, vai existir lá os ovócitos primários. Pronto, no período de maturação, que é esse período que ocorre após a puberdade, a criança entrou em puberdade, pronto. Vai iniciar o processo de maturação, período de maturação, onde cada folículo, a cada mês, vai estar passando pelo processo de maturação. Então, eu vou ter um ovócito primário, passando por um processo de meiose, formando aí ovócitos secundários, né? Como está mostrando aqui na imagem. Observe que eu tinha aqui uma simbologia 2N, significa diploide. 2N significa diploide, ou seja, essa célula aqui, o ovócito primário, possui os dois conjuntos cromossômicos, que veio do pai e o cromossomo que veio da mãe. Quando ocorre meiose, vai existir um processo de permuta, de recombinação gênica, embaralhamento de genes, para então formar os espermatócitos secundários. Observe que essa célula se divide em duas, né? Mas somente uma vai continuar o seu desenvolvimento, porque a mulher ela só libera um único ovócito, como está aqui, ó, por mês, né? Então, em cada folículo só pode existir um ovócito. Mas por que vai existindo a liberação dessas outras células? Essas células são liberadas porque resulta de um processo de meiose. A meiose é importante, né, para ocorrer um processo de redução do conjunto de cromossomos. Então, células que são diploides passam a ser haploides, ou seja, só tem um conjunto cromossômico, porque em uma possível fecundação, o outro conjunto cromossômico deve vir do espermatozoide, para que a célula do novo embrião, do novo indivíduo, contenha lá os 46 cromossomos, os dois conjuntos cromossômicos novamente. Então, é necessário existir o processo de meiose, só que não há necessidade da mulher produzir vários ovócitos, né? Porque ela vai estar passando ali por um processo onde o ovócito está em um ambiente interno protegido pelo corpo da mulher dentro do aparelho reprodutor interno. Então não há necessidade de produzir muitos, né? Não é como no caso masculino, onde são produzidos milhões de espermatozoides
já que nem todos, né, os espermatozoides, essa quantidade toda aí, ele precisa percorrer um espaço longo até conseguir chegar no ambiente interno, encontrar um ovócito. Então, muitos vão se perdendo, por isso o homem produz muito. No caso da mulher, não, ela só produz um porque vai se desenvolver dentro do corpo dela, protegido, né? Não vai ser perdido. Então a meiose ela tem essa habilidade, essa capacidade aí, essa importância, né, na realidade, de ocorrer um processo de redução do conjunto cromossômico e redução da quantidade de DNA, porque aqui ocorreu uma redução do número de cromossomos, contudo, os cromossomos estão duplicados. E no finalzinho, nos ovócitos, né? O ovócito secundário, o cromossomo, né? Nesse ovócito que vai ser liberado, os cromossomos precisam estar sozinhos, né? Dentro do núcleo. Lá. Então, o que é que vai acontecer? O segundo processo de divisão meiótica, que é uma meiose equacional, que vai estar dividindo a quantidade de cromossomos de forma igual. Por isso que é uma divisão equacional. E o que eu vou ter é um ovócito apenas, um ovócito secundário, e o restante são células que vão formar o que a gente chama de corpúsculos polares. Né? São células que não vão vingar, vão ser absorvidas pelo organismo, e o que vai ser fecundado vai ser o ovócito. Nessa imagem aqui da ovogênese, a gente não vê a etapa de meiose ocorrendo, mas nós sabemos que a meiose está ocorrendo a partir daqui, né, do ovócito primário até formar o ovócito secundário. E por isso vocês estão vendo aqui, ó, que há a produção aqui de um primeiro corpúsculo polar, que está aqui bem pequenininho. Então observe que o tamanho do ovócito para o corpúsculo polar, né, é bem diferente. O ovócito é o que vai dar origem ao gameta, que vai ser fecundado, e o corpúsculo polar tem outro, vai ser absorvido, né, pelo organismo, porque não vai ter uma função no processo de fecundação. E depois aqui também, ó, tem o segundo corpúsculo polar, que vai estar aqui, depois que é liberado. Então, esse é o processo de ovogênese para a produção dos ovócitos, né, que a mulher libera todos os meses, né, nos folículos ovarianos. Então, a partir da maturação desse sistema reprodutor feminino, vai ocorrer aí o processo de ovulação, como a gente já viu. E essa ovulação ela pode culminar em duas situações. A primeira situação é que esse óvulo, ou esse ovócito secundário, que é liberado na ovulação, ele não vai ser fecundado, e não sendo fecundado, desculpe, a mulher vai passar posteriormente por um processo de menstruação, né, com descamação da parede do endométrio, né, do útero, por isso que sangra, porque há rompimento de vasos, já que a musculatura do útero está contraindo para renovar, né, o tecido, e aí ocorre sangramento. Então, isso aí, se o óvulo não for fecundado, ele vai ser eliminado também na menstruação. A outra situação, gente, é de uma possível gravidez. Então, nessa situação de gravidez, esse óvulo que foi liberado, esse ovócito secundário, né? Ele foi... Eu tô falando, boto óvulo para vocês entenderem, mas é ovócito, né? Óvulo é porque é o termo mais conhecido entre vocês, então eu deixei aqui óvulo, mas é ovócito secundário. Então, esse ovócito pode ser fecundado por um espermatozoide, desencadeando a gravidez. Então, nós vamos entender como é que ocorre nessas duas situações. Para isso, a gente precisa compreender o que é o ciclo menstrual. Então, é um ciclo que dura aproximadamente 28 meses. Por isso, a gente fala que a mulher, a cada 28 dias, ela vai estar passando pelo seu ciclo menstrual, com produção, né, liberação do óvulo, passando pelo processo de ovulação, etc. Então, o óvulo ele vai amadurecer durante os 14 dias do ciclo. Então, tem 28 dias. Até o 14º dia vai ocorrer um processo de maturação
do ovócito, né, do óvulo, que está dentro do folículo, gente. Lembra que o ovócito se desenvolve dentro daqueles folículos, dentro do ovário, né? Então ele vai estar amadurecendo. No 14º dia vai ocorrer o processo de ovulação, né? Aí vai existir a atuação de dois hormônios, estrógeno e progesterona, que eu citei anteriormente. Vai fazer o endométrio, né? Vai estar atuando aí no endométrio. O estrógeno, a gente vai ver a função aí nesse processo de amadurecimento do folículo. E a progesterona fazendo o endométrio do útero, né? Aquela camada interna do útero, ficar mais espesso, mais grosso, com diversos vasos sanguíneos, para que leve nutrientes a um possível embrião. Então, se engravidar, o embrião vai chegar no útero e encontrar um útero bem irrigado, com muito sangue ali, levando nutrientes, né? Então, quem faz isso é a progesterona. No 14º dia vai ocorrer a liberação do óvulo por uma produção de um hormônio chamado hormônio folículo estimulante, vai ser o hormônio responsável aí pela maturação do folículo. E no 14º dia vai existir um pico de produção, ou seja, uma produção máxima de um hormônio chamado hormônio luteinizante, que é o hormônio que vai ser responsável pela liberação do ovócito, ou seja, pelo rompimento do folículo. Então, nós temos aí um hormônio estimulando a maturação do folículo, o crescimento desse folículo, e um outro hormônio que vai ser responsável pelo rompimento desse folículo para a liberação do ovócito. Então, seguindo aí o ciclo, quando a fecundação não ocorre, o que é que acontece? O endométrio vai descamar no 28º dia, eliminando aí células e sangue, né? Então, esse é o período aí que a mulher vai estar sensível, né? Vai ter todo aquele processo da menstruação, a mulher vai estar com sangramento. Então, isso está ocorrendo porque não houve uma gravidez. Por isso que muitas mulheres, quando a menstruação atrasa, ficam preocupadas, né? Se está grávida, será que está grávida? Porque a menstruação não veio. Então, se veio a menstruação é porque não houve fecundação. Claro que existem exceções, né? Onde mulheres grávidas continuam menstruando por alguns meses. Mas aí a gente vai falando depois. Então, essa eliminação vai durar em torno de 4 dias, que é o fluxo menstrual feminino. Esse gráfico está mostrando aí exatamente esse processo, né? Observe aí desde o folículo ovariano, mostrando aí o crescimento do folículo, ó, folículo amadurecendo, né? Depois se rompe. Rompeu o folículo, liberou o ovócito, né? Chamado de ovulação, é o processo. E o folículo se transforma em um corpo amarelo, ou chamado de corpo lúteo, né? O corpo lúteo vai regredindo até sumir e aí reiniciar o ciclo. Então tudo isso aqui vai acontecer dentro aqui embaixo, ó, gente, de 28 dias. Vamos entender esse gráfico, essa imagem. Então o ciclo ovariano, esse aqui tudo acontecendo, vai acontecer em 28 dias. Aqui está mostrando a temperatura da mulher, né? Ela aumenta quando a mulher ovula, então há um aumento da temperatura que chega até em média aí 37 graus, então há um aumento aí de quase 1 grau de temperatura, né? Então todo esse processo aí desde a ovulação, né, e formação aí do corpo lúteo, a temperatura aumenta. Isso em geral nas mulheres. Claro que há exceções, mas de forma geral isso acontece. Quais são os hormônios que vai estar sendo produzido na hipófise, né? Aquela glândula lá do hipotálamo que está localizada no cérebro da mulher. Então vai ter dois hormônios aí, o hormônio lúteo estimulante, ou LH, ou chamado de luteinizante, e o hormônio folículo estimulante, FSH. Esse hormônio luteinizante, o nome lúteo significa que ele vai estimular a formação do corpo lúteo, porque é ele que estimula a ovulação. Então,
ocorre, ó, aqui a linha em azul, está ocorrendo a produção do hormônio LH pela hipófise lá no cérebro da mulher. E vai ocorrer um pico que ocorre esse pico quando, gente? Ó, no 14º dia, que é o momento da ovulação. Então, nesse momento, há um pico aí, uma concentração máxima do hormônio LH. E por isso vai existir um rompimento do folículo ovariano para a liberação do ovócito secundário. Então, nesse momento da ovulação, forma-se o corpo lúteo, né? Que vai estar aqui amadurecendo devido à produção desse hormônio aí. Outro hormônio é o folículo estimulante. Observe que durante a formação do folículo, amadurecimento e crescimento do folículo, esse hormônio está sendo produzido, né? E no 14º dia também há uma produção, né, desse hormônio, e depois essa produção vai diminuindo. É importante ver que aqui a gente está falando de hormônios produzidos na hipófise, ou seja, lá no cérebro, né, na região do cérebro. E no ovário a gente tem outros hormônios, como a gente já falou, que é o estrógeno e a progesterona. O que é que vai acontecer? O cérebro está lá produzindo LH e FSH, e esse LH e FSH vai fazer um processo aí de estímulo do ovário, né, para amadurecimento do folículo. E ao mesmo tempo ele está produzindo o estrógeno, que tem papel aí no amadurecimento também do folículo. Então é como se o cérebro estivesse estimulando o ovário a produzir o estrógeno, que vai ter esse papel aí em amadurecer o folículo. No 14º dia liberou, né, cai a produção de estrógeno e aumenta a produção da progesterona. Observe que aumentou, o ovário passou agora a produzir progesterona. Por quê? Porque após a ovulação, que está acontecendo aqui nessa linha, ó, esse folículo vai se transformar em um corpo lúteo. E lembram que eu falei que o corpo lúteo é responsável por produzir a progesterona. Então, lá dentro do ovário, é o corpo lúteo que vai estar produzindo essa progesterona aqui, que é o outro hormônio. Qual é o papel da progesterona? O papel da progesterona é fazer com que o útero lá, né, o ambiente uterino, o endométrio, esteja aumentando a sua espessura, né? Observe que ele aumenta, fica mais largo, aumenta a irrigação de vasos sanguíneos, então ele fica bastante irrigado. Porque se houve uma ovulação aqui, né, e formou o corpo lúteo, esse corpo lúteo precisa preparar o útero para que, se ocorrer um processo de fecundação, o embrião encontre um útero bastante irrigado, com nutrientes, com água, né, para que ele possa se desenvolver de forma normal. E aí resultar em um processo de gravidez. Após isso, o corpo lúteo vai regredindo, ó, vai se degenerando. Só que a progesterona, ela é necessária durante os próximos meses da gestação também. Por isso que ela cai aqui, né? Porque o corpo lúteo ele vai entrando em regressão, ele vai parando de produzir. Mas no caso de gestação, se o embrião chegar aqui e começar a se desenvolver, quando for formada a placenta vai substituir o papel do corpo amarelo, né, do corpo lúteo que produz a progesterona. Então, a placenta é que vai estar produzindo a progesterona, que vai manter lá a produção do leite, né, nos seios da mulher, que vai manter o útero irrigado para continuar levando nutrientes para o embrião, etc., até finalizar os 9 meses aí, né, as 42 semanas, né, de gestação. Nós falamos na situação da gestação, mas caso não exista uma fecundação, o que é que vai acontecer? O corpo lúteo, né, esse corpo amarelo, vai regredir, vai diminuir a produção de progesterona, e o que é que vai acontecer, já que é a progesterona que mantinha o útero irrigado,
A progesterona diminuiu, pronto, o útero começa a descamar, né? Ocorrer aquele processo de contração para rompimento dos vasos e quebra, né? Diminuição dessa musculatura aqui, para renovação do epitélio uterino, né? Para um segundo ciclo no próximo mês. E aí é esse período de menstruação. A menstruação ela tem um papel também aí na produção do estrógeno, né? Que ele inicia, após a menstruação inicia a produção de estrógeno. Então observe que o útero descama e aí ao descamar começa aí a produção de estrógeno que vai também estimular a irrigação aí do útero e também a maturação do novo folículo. Então isso é um ciclo que vai acontecer a cada 28 dias. Lembrando que a ovulação, né, que ocorre no 14º dia, é uma média. Então a gente conta aí com um desvio aí de mulheres que acontece 3 dias antes ou 3 dias depois. Nós falamos dos dois aparelhos reprodutores, né, masculino e feminino, e existe a homologia dos órgãos sexuais externos, onde cada parte, por exemplo, o escroto, né, que é a bolsa escrotal, ela é homóloga durante o desenvolvimento embrionário aos grandes lábios, né? A pele do prepúcio, né, essa parte do corpo ou haste do pênis é homólogo, ou seja, é semelhante, né, tem a mesma origem do corpo do clítoris. A região da glande do pênis, né, tem a origem aí, a mesma forma, da mesma origem da glande do clítoris também. Então a gente tem aí homologias, né, que são a origem, a formação dessas estruturas que possuem a mesma origem, né, embora se modificam de forma diferente porque há uma estimulação hormonal diferenciada, né, devido à constituição de gênero diferente. Então, já que falamos sobre doenças sexualmente transmissíveis, é importante, já que falamos sobre aparelhos reprodutores, né, sistema reprodutivo, é importante falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. São doenças que acometem o trato reprodutor, causado aí por diversos agentes, como bactérias, vírus e protozoários, são tidas atualmente como infecções sexualmente transmissíveis, porque doenças, né, na realidade é uma forma muito genérica, que nem toda doença ela é uma infecção. Então hoje é tratado como IST, que é uma infecção sexualmente transmissível, né? Então essa transmissão dessas infecções ela pode acontecer por duas vias, uma via horizontal e uma via vertical. A transmissão horizontal ocorre, né, de uma pessoa para outra através de contato sexual, sem camisinha, sem preservativo, através de compartilhamento de seringas e agulhas com usuários de drogas, por exemplo, né, drogas injetáveis que compartilham seringas e agulhas, através da transfusão de sangue, embora isso aqui tenha diminuído bastante, porque hoje um processo de doação, né, de transfusão de sangue, ele é muito rigoroso, é feito diversos testes antes de fazer uma transfusão, e esse processo hoje já não é mais uma via de transmissão de doenças das infecções, né, sexualmente transmissíveis. E também através de amas de leite, há situações em que a mulher não produz o leite e ela tem uma conhecida, uma parente, uma amiga que também produziu o leite, ela vai e pede que a conhecida amamente o filho, né? Antes era uma prática muito comum, onde as mulheres que tinham escravas colocavam as escravas para amamentar seus filhos, então também é uma via aí, né? Hoje a gente tem bancos de leite, né, onde as mulheres podem doar leite, e esse leite ele é isento dessas infecções porque é feito teste, né, tem todo um processo rigoroso de controle aí, então é um processo mais seguro. Então, basicamente, a transmissão horizontal das infecções sexualmente ativas se dá pelo contato sexual
ou pelo compartilhamento de seringas, agulhas ou qualquer outro material perfuro-cortantes. Enquanto a via vertical é uma via de transmissão que ocorre da mãe para o bebê, né, durante a gravidez, ou durante o parto, ou durante a amamentação. Então, sempre de mãe para o filho, a via vertical. Muitas das infecções hoje, sabendo que a mãe possui, há um controle e acaba a criança nascendo e não contraindo, né? Porque é um controle. Por exemplo, o HIV, a mãe ela não pode amamentar o filho, né? E isso ela precisa alertar também para não contrair durante o parto, e ela não pode amamentar. HTLV, né? Também não pode amamentar, porque são vias de contaminação o leite materno. Se manifestam, muitas das DSTs, né, se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas, verrugas na região genital, ou podem permanecer assintomáticas, né? Uma grande parte das ISTs se mantém assintomáticas, né? Nenhum sintoma visível, aparente, que você possa discriminar a doença, né? Fazer o diagnóstico. Essa reportagem do Correio do dia 19 de setembro de 2017, embora já não é tão atual, mas é da Secretaria Municipal de Saúde, e mostrou que os vilões do sexo em Salvador e região metropolitana, né, são a sífilis, a hepatite B e HIV. Né? Então a gente tem 3 ISTs aí que estão em maior prevalência em nossa região aqui. Mas a gente vai falar delas e também de outras. Vamos iniciar aí falando da AIDS, que é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, em português chamada AIDS-Sida. É uma síndrome causada pelo vírus da imunodeficiência humana. Então, é muito comum as pessoas associarem HIV a AIDS, mas na realidade nem todo mundo que tem HIV vai desenvolver AIDS. Então, as pessoas falam, fulano tem AIDS. Não, ele não tem AIDS, ele tem HIV, que é o vírus que pode causar AIDS, né? Mas há um tratamento, ele vai manter um controle, todos os cuidados necessários, né? Tomando o medicamento antirretroviral, que é o coquetel, para que ele não desenvolva AIDS, né? Então ele vai conviver com o vírus, uma vez que não há cura para o HIV. Então existem sintomas variados, mas em geral as pessoas ficam assintomáticas, né, durante um período que pode durar aí até 10 anos de forma assintomática, mas em geral, antes dos 10 anos a pessoa começa a ter alguns sintomas, né, algumas infecções, deficiência na imunidade, e que alerta para a infecção. Né? Então, aí a pessoa precisa fazer o tratamento, estar controlando a quantidade de partículas virais no sangue, para se manter saudável, né? Então, a pessoa que vive com HIV, que convive com HIV, vive de forma saudável, pode manter relacionamentos, tendo a prevenção, né? Todo o cuidado, usando o preservativo e com a consciência do parceiro. O parceiro precisa saber que está tendo um relacionamento com uma pessoa soropositiva, né? Então é necessário ser dito isso para que o parceiro tenha a oportunidade de decidir se vai manter o ato sexual ou não, com os riscos, né? Porque uma camisinha, por exemplo, pode ocorrer um rompimento. Então o ato aí deve ser controlado, né? Deve ter um controle rigoroso aí. A transmissão, como eu falei, pode ocorrer por transfusão de sangue, embora isso hoje é quase nulo, né? Não há mais nenhum registro disso acontecendo. Inclusive, há campanhas aí, doem sangue, porque é necessário, né? Muitas pessoas precisam salvar suas vidas e precisam de sangue. Então, as campanhas são bastante rigorosas em relação a isso. Em relação à prática de compartilhar agulhas e seringas entre usuários de drogas, né? Drogas injetáveis. Materiais de acupuntura, tatuagem também transmite, ou material em salões, né, que fazem unhas, também precisam manter o processo de esterilização de alicate de unha, todo esse material, porque também é uma via de contaminação.
e de mãe para filho, como eu falei. Então, em relação à SIDA, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, a pessoa pode ter encefalite, que é inflamação, né, na, no encéfalo, meningite, que é a inflamação nas meninges, que é a membrana que protege o encéfalo. Então, existem diversas inflamações, infecções que vão acontecendo devido à presença do vírus. Então, todas essas infecções ocorrem porque o vírus HIV causa uma depressão no sistema imunológico. A pessoa fica imunodeficiente, por isso que é o vírus da imunodeficiência humana. E tendo uma deficiência imunológica, a pessoa vai ter diversas infecções oportunistas, né? E o organismo não vai estar conseguindo se defender, uma vez que o vírus ataca as células do sistema imunológico, especificamente os linfócitos, né? Causando a morte dos linfócitos. E aí o corpo fica desprotegido e diversas infecções começam a acometer o corpo. Por isso se fala que ninguém morre com HIV devido ao HIV. As pessoas morrem devido a alguma doença que encontrou um ambiente favorável, né? Uma vez que o sistema imunológico estava debilitado. Então, geralmente quem tem a AIDS morre por causa de uma tuberculose, né? Morre por outros processos infecciosos. Vamos lá. Em relação ao sífilis, é uma outra doença, né? Que a gente viu que há uma grande prevalência em Salvador e região, mas é uma doença de caráter sistêmica causada por uma bactéria, né? Aqui já é uma bactéria, lá a HIV era um vírus, né? Então essa bactéria Treponema pallidum. A prevenção é o uso de camisinha também, então em geral o uso de camisinha é uma medida de prevenção de DSTs, né? Deve ser adotada. E a sífilis tem duas fases, uma fase latente, que é uma fase que fica assintomática, o vírus está no organismo, mas não causa nenhum sintomas, e uma fase sintomática, onde começa a existir algumas feridas em órgãos genitais, né? Chamada aí de cancro duro, né? A pessoa começa a ter algumas feridas, ínguas, né? Alguns ferimentos. Então, no corpo também aparecem esses ferimentos. Então, isso aí tudo é causado por uma bactéria. Aqui está a imagem dessa bactéria, né? Ela tem uma morfologia diferenciada e causa todas essas doenças aí. Na fase primária vai causar esses ferimentos, né? Essas feridas. Na fase secundária, podendo aqui estar assintomático, na fase latente, mas depois começa a surgir algumas feridas aí na fase primária. Na fase secundária, com algumas erupções cutâneas em todo o corpo. E na sífilis terciária, começa a se desenvolver infecções, né, e problemas degenerativos em órgãos, cérebro, fígado, em diversos órgãos aí do corpo da pessoa. Outra infecção bem comum é a hepatite B, que vai causar irritação e inflamação no fígado, né? Causando aí um grande acometimento do fígado, causado pelo VHB, que é o vírus da hepatite B, vai atacar os hepatócitos, que são células do fígado, né? Causar a morte aí dos hepatócitos. A transmissão também sexual por transfusão vertical, né? De uma pessoa para outra. Desculpa. Vertical de mãe para filho também, né? E a prevenção se dá por vacina. Para a hepatite B, né, já há uma vacina que impede a transmissão de uma pessoa para outra. Então, se a pessoa tiver vacinada e tiver contato com o vírus, ela não vai desenvolver, porque o sistema imunológico vai conseguir combater o vírus da hepatite B. Inclusive, está existindo uma campanha agora para a vacinação, né, contra a hepatite B. A quarta IST, né, infecções sexualmente transmissíveis, HPV, nós falamos quando estávamos tratando do aparelho reprodutor feminino. É um vírus, né, um papiloma vírus humano, HPV,
Existem vários subtipos, com alguns comuns, né? Inclusive existe vacina para esses tipos mais comuns. A transmissão é a mesma, né? Contato sexual direto com a pele afetada, né? Então, em algumas situações, o próprio contato, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Na região oral, na língua. Então, o próprio contato com essas infecções, com esse vírus, né? Com essas lesões aí, pode causar infecção. A manifestação clássica é a pele dolorosa, né? Pequenas verrugas na região genital, anal, na garganta, e que se mantém depois, em muitos casos, ficam assintomáticos, né? As lesões se curam e ficam assintomáticos. Em homens, fica assintomático, mas continuam transmitindo a doença para outras pessoas. E a prevenção também, o uso de preservativo e a vacina que já existe. O tratamento, ele é um tratamento que visa eliminar as verrugas, né? Curar as lesões, mas não é um vírus que tem cura. E nas mulheres esse vírus está associado ao desenvolvimento do câncer do colo do útero, né? E aí por isso a mulher precisa estar controlando aí. E é por isso também que a vacina se dá nas mulheres, principalmente. Quinta IST é a herpes, que é muito comum também, né, no Brasil, aqui, principalmente aqui na Bahia. É o vírus da herpes simples, tipo 1, e tem o tipo 2 também. A manifestação está relacionada às quedas da defesa imunológica do organismo, e isso vai gerar alguns sintomas como prurido, que é, né, coceira, sensação de queimadura nas genitálias, vesículas nessas genitais, nas anais, e que são bastante dolorosas. Essas vesículas doem, né? Os relatos mostram muitas dores e elas vão cicatrizar com algumas semanas, mesmo sem ser feito o tratamento, né? Elas costumam ser cicatrizadas, como está sendo mostrado aqui. Essa herpes, ela pode se dividir em dois tipos, né? Herpes labial, e vai se desenvolver nos lábios, né? Algumas feridas, e algumas pessoas pensam, foi a barata que roeu durante a noite, eu não vi. Ou foi uma feridinha afta, né? Nem sempre ocorre, isso é devido à afta, mas sim à herpes. Então existe essa herpes labial bem comum no Brasil, na Bahia, porque ela é transmitida pelo beijo, né? Então, em épocas, por exemplo, carnaval, as pessoas beijam, né? Ninguém abre a boca do companheiro para ver se há alguma ferida, né? Algum ferimento ali. Transmite através de beijo, através de copo compartilhado, talher, toalha, roupa. Então há diversas formas aí de contágio, por isso é muito comum, né? A prevalência são altas para herpes labial. Herpes genital também, né, que vai acometer a região genital, como está mostrando nessas imagens. Então, é o contato direto com a ferida, o contato íntimo, pode ser transmitido também por objetos, roupas, através de sabonete, né, no banho. Então, tem também diversas formas aí de contágio, de transmissão. Não dá para falar sobre sistema reprodutor, sobre as ISTs, né? Como prevenir as ISTs, e não falar de métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos são métodos utilizados para o planejamento familiar. Então, não se pode pensar que planejamento familiar é apenas método contraceptivo, porque existem as diversas formas de família, existem famílias que não querem ter filhos, existem famílias que não podem ter filhos, existem famílias homoafetivas, de mulheres com mulheres, de homens com homens, existem famílias de avós que criam netos. Então, considerando os diversos conceitos de família, a gente não pode associar o método contraceptivo apenas, ou a planejamento familiar apenas a método contraceptivo, porque nem toda família quer ter filhos, nem toda família pode ter filhos. Então, nem toda família, ao planejar a sua família, precisa estar pensando em métodos contraceptivos. Apenas aquelas famílias heterossexuais e que pretendem ou não ter um filho no momento exato, no momento organizado, controlado. Então, um dos métodos contraceptivos, né, para evitar a concepção, para evitar a gravidez, é o coito interrompido.
E o coito interrompido é quando o homem ele retira o pênis da genitália feminina para ejacular fora. E aí, nesse ato, há um impedimento do contato do sêmen com o ambiente uterino. Então, o sêmen, o espermatozoide, não vai conseguir encontrar o ovócito e aí não gera uma possível gravidez. Então, é um método que é utilizado, sempre foi utilizado há muito tempo, é um método antigo, mas que não tem tanta eficácia, porque muitas vezes, antes de ejacular, alguns espermatozoides conseguem penetrar, conseguem, né, passar e já é capaz de fecundar o ovócito, mesmo antes do homem ejacular. O segundo método, também antigo, é o método do ritmo ovulatório ou tabelinha, né, chamado método da tabelinha. É um método que hoje não é tão utilizado, porque esse método só funciona em mulheres onde o ciclo menstrual ocorre de forma cíclica, né? De forma controlada, sempre no mesmo período, né? Então a mulher ela vai controlando o período quando é que ela inicia o ciclo menstrual, o processo de menstruação, e ela consegue fazer esse controle. E no 14º dia ela sabe que é o momento de ovulação, onde ela vai produzir liberar o ovócito, né? Então ela conta aí 3 a 4 dias antes e 3 a 4 dias depois, e esse período é o período em que ela não pode ter relações sexuais para então evitar a gravidez. Ela só vai ter uma relação sexual nos períodos em que ela não está ovulando, porque aí ela impede o processo de fecundação e possível gravidez indesejada. Claro que é também um método que não é eficaz, porque o ciclo ele vai mudando, tem menstruação que atrasa, e isso vai desregulando aí esse controle, né? E isso se torna mais difícil. Outro método contraceptivo são as barreiras mecânicas, né? E dentre as barreiras mecânicas mais utilizadas existe as camisinhas, o condom, né? Que é a camisinha que pode ser a masculina, que é bem comum, é mais utilizada a camisinha masculina, mas existe também a camisinha feminina, que inclusive é mais confortável para as mulheres, né? E garante maior conforto para a mulher, né? E até maior atração, maior libido no momento do ato sexual, né? Então é uma camisinha mais confortável, embora tenha que ter todo um controle durante o ato sexual para que a camisinha não entre, né? Não penetre no canal vaginal. E na camisinha masculina existem diversos tipos, né? Camisinha com lubrificante, sem lubrificante, camisinha mais larga, maior, menor, então tem vários tamanhos. Então aquela desculpa da camisinha não deu, não dá mais, porque existem diversos tamanhos de camisinha. E como é que se deve utilizar a camisinha? Retirar do envelope, né? Apertar a ponta da camisinha e desenrolar por todo o pênis, né? Para que então seja feito o ato sexual. Após o ato sexual, o sêmen fica contido na camisinha e essa camisinha é retirada, né? Enrolada para não contaminar o lixo e não comprometer a saúde das pessoas que vão coletar o lixo. Então deve ser amarrada, enrolada em um papel higiênico e jogada no lixo. Outro método contraceptivo, o quarto que a gente fala hoje, é a pílula anticoncepcional, que é bastante utilizada, onde a mulher ela vai tomar a pílula diariamente. Essa pílula vai estimular aí, são hormônios, né, que vão ou evitar o processo de ovulação, né, de produção, liberação do ovócito, ou impedir o desenvolvimento do endométrio para que o embrião não se fixe. Então, geralmente impede o processo aí de liberação do ovócito. Contudo, é importante lembrar, vou voltar aqui, que esse método também não é 100%.
Em algumas situações, a pílula pode falhar. Por exemplo, a mulher toma a pílula, mas ela está em um período que ela comeu algo e está com muita diarreia. Então, a pílula não vai ser absorvida, porque ela está em um processo de diarreia, o intestino está eliminando muito rápido, não deu tempo de absorver. Ou uma situação de ela esqueceu de tomar um dia, ou tomou no horário errado, né? Então, ela, em vez de tomar 7 horas da manhã, ela tomou meio-dia. Então, esse intervalo aí vai gerar uma janela, né, hormonal, que vai acabar, que pode culminar no processo de ovulação e uma gravidez indesejada. Então, existem formas aí, não é 100% não, né? Outro método contraceptivo é o DIU, né, que é um dispositivo intrauterino, né, é uma estrutura, como está mostrado aqui, parece um T, né? Tem vários modelos, a composição é diferente, mas essa estrutura fica localizado aqui nessa região superior do útero, ele é colocado dentro do útero e ele bloqueia aí a passagem da tuba uterina. Então, além de bloquear a passagem da tuba uterina, o material que forma esse DIU é um material que mata os espermatozoides. Então, o espermatozoide não consegue passar, né, para a tuba uterina e realizar o processo de fecundação. É um processo também reversível, né? Pode ser tirado posteriormente, caso a mulher deseje engravidar. O diafragma é um outro método, né? Essa estrutura aqui, né, de material que é colocado em um látex, é colocado na região do colo do útero para impedir a passagem do espermatozoide. Então, após a vagina, ele é introduzido no canal vaginal e fica fixo lá na entrada do útero, né? Do colo do útero, impedindo aí o processo de fecundação, de passagem do espermatozoide e possível fecundação. É importante salientar que há também a esterilização, né? Como eu mostrei, já falei anteriormente, a vasectomia no caso masculino, onde é cortado o canal deferente, impossibilitando a passagem do espermatozoide, ou é feito a laqueadura, né? Ou ligadura de trompas, que é ou formando esse anel, esse nó, ou cortando mesmo a tuba uterina para impedir a passagem do espermatozoide até alcançar os ovócitos aqui na tuba, né? Então é um processo aí de impedir a fecundação e uma possível gravidez indesejada. O importante, geralmente os métodos contraceptivos trazem métodos muito associados a um controle feminino, né? Onde a mulher, de forma machista aí, né? A mulher, ela teria que se responsabilizar em impedir a gestação. Mas uma gestação indesejada, ela deve ser evitada pelas duas pessoas, tanto pelo homem quanto pela mulher. Então é importante que os homens também façam a esterilização, porque uma mulher ela só pode engravidar durante um ano uma vez, né? Mas o homem ela pode engravidar diversas mulheres. Todo dia ele pode engravidar uma mulher diferente. Se ele tiver uma mulher diferente, ele vai engravidar mulheres diferentes. Então a via de causar gravidez indesejadas é principal do homem. Então é importante divulgar que o homem precisa fazer a vasectomia também, caso ele não queira ser pai. E nessa situação, não há nenhum comprometimento ou disfunção erétil, ele não perde potência, não tem nada a ver com isso. Ele ejacula normalmente, porque a vesícula seminal está aqui, a vesícula prostática também. Então ele vai produzir o sêmen normalmente, só que o sêmen não vai ter as células germinativas, os espermatozoides. Mas o homem acaba sendo ignorante, como normalmente, de costume, e acha que ao fazer isso aqui vai perder potência, vai ter disfunção erétil e tal. E não tem nada a ver, não tem nada a ver. Inclusive hoje há mecanismos, há formas de reverter isso aqui, né? Então ele pode fazer a vasectomia e futuramente, se ele quiser ser pai, ele pode reverter o processo. Então, terminamos por aqui, galera. Até a nossa próxima aula. Espero que tenham gostado e até a próxima.